Diferença entre pecado, iniquidade e transgressão. Pecado é qualquer ato, sentimento ou pensamento que vai contra os padrões de Deus. Quem peca desrespeita as leis divinas. Pecado é aquilo que fazemos, sentimos e pensamos contra a lei de Deus. A lei de Deus são os 10 mandamentos. O pecado ele pode ser visto através da iniquidade, da transgressão ou da contravenção. Transgressão é rebelar-se contra a lei. Transgressão é sempre uma desobediência explícita, algo externo, algo que a gente faz que é externo. Já a iniquidade é algo interno, é a perversidade da mente, os impulsos maus do seu íntimo, do seu coração e da sua mente. Iniquidade tem a ver com as obras distorcidas e secretas do nosso homem interior. São os pensamentos impuros, propósitos vergonhosos, é ser desonesto, perverso. No nosso íntimo, coisas vis e maldosas no nosso pensamento. Eu quero te dar um exemplo prático. Davi. A iniquidade do coração de Davi fez com que ele desejasse a mulher de Urias. Então ele maquinou em seu coração a morte do marido dela. Quando Davi pediu para que Urias fosse colocado na frente da batalha para morrer, e isso aconteceu, ele transgrediu e foi algo aparente. A iniquidade do coração de Davi fez com que ele maquinasse a morte de Urias. Colocá-lo na frente da batalha para morrer, e isso aconteceu, foi a transgressão dele. E adulterar e mandar matar foi o seu pecado. Ele quebrou ali os mandamentos, não matarás, não adulterarás. Então, Davi, aqui a gente vê o exemplo prático. E no Salmo 51, ele deixa muito claro, ele pede a misericórdia, de Deus, para que Deus apague as iniquidades, perdoe os pecados e as transgressões dele. Então, o pecado é tudo aquilo que você quebra, tudo aquilo que você pensa, sente, ou faz que desrespeita a lei de Deus, Só que assim, quando você pensa e você está maquinando ali, é a iniquidade do teu coração que está fazendo você maquinar aquela maldade. Quando você parte para colocar aquela maldade, aquele pensamento maligno, malicioso, aquele pensamento impuro em prática e comete um erro, você transgride a lei de Deus. Foi o que aconteceu com Davi. Espero que essa explicação possa te ajudar a entender a diferença entre pecado, iniquidade e transgressão. E saiba que para Deus, pecado é pecado, Ele perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades e as nossas transgressões. Por quê? Porque quando a gente pensa em iniquidade, a gente pensa que são as coisas mínimas do dia a dia, mas na realidade o pecado tem muito a ver com o nosso interior, aquilo que o nosso coração maquina. Então, quando você, vamos supor, através do teu pensamento, através da tua imaginação, você quebra um mandamento de Deus, você está cometendo a iniquidade do teu coração está fazendo você pensar daquela maneira e automaticamente você comete um pecado ou você transgride as leis de Deus. Tudo é pecado, mas graças a Deus que nós temos um advogado, que nós temos um Deus que é misericordioso e que perdoa todos os nossos pecados. A Bíblia nos fala: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando nós nos sujeitamos a Deus, à vontade dele, à palavra dele, ao querer dele, fugimos da aparência do mal, ou seja, resistimos às tentações, às maldades, às setas malignas, o diabo ele foge de nós e nós ficamos firmes na presença do Senhor. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus e que esse estudo possa te ajudar a tirar qualquer dúvida, qualquer insegurança, qualquer sentimento de culpa, qualquer sentimento de achar que Deus não perdoa porque você praticou, ou pensou de uma forma na iniquidade, mas saiba que Deus perdoa todos os nossos pecados, e a iniquidade é uma forma de pecado, simplesmente ela é interna, é nos nossos sentimentos, é no nosso íntimo, amém?